Se houver algo para aprender, qualquer um pode se tornar seu mestre. Mayang ficou sem palavras. Meu Deus! Você é mais taoísta do que eu. Lee Tongbak virou a cabeça para olhar para Tan Qinlong, que ainda estava inconsciente. Ele me lembrou que meu irmão, mais velho, vai sentir muitas coisas das vitórias de hoje. E derrota o jovem líder. Por favor, tenha cuidado. Meu irmão mais velho é uma pessoa excepcional. Tal pessoa, de agora em diante, definitivamente levará o pequeno líder Taos. Com este alvo para ele se tornará mais forte e mais assustador. Bem, que provavelmente não significa nada para o jovem líder. Chan Mayang olhou para ele. Ele de repente disse que a estrada provavelmente será difícil. O caminho que você está pensando atualmente. Não é absolutamente fácil. Mas mesmo assim, Lee, você continua traseiro em admiração. Não havia realmente nada que eles pudessem escapar. Os olhos do jovem líder. Eu não andei por esse caminho porque eu queria, mas porque não é esse o caminho que ele sorriu, forçado, tendo terminado de falar. Seguir. Ele se virou e foi embora. Não esquecendo de deixar uma mensagem de despedida, prometendo se encontrar novamente. Observando o ir embora, de agora em diante, pensou Lee Seung de volta, terá que lutar depois de sozinho. Vim aqui, os subordinados da seita masculina nunca esquecerão. Oa, filho, esgrima. E eles usarão essa esgrima como seu objetivo. E, continuando a viver, para poder preservar a esgrima da seita masculina no futuro. Não é de forma alguma fácil. Embora essa batalha será extremamente difícil e solitária. Se você pode fazer isso, talvez em algum momento você se tornará a esperança de seus ancestrais. De repente, o John veio e chamou Chan Mayang. Ele me informou que o líder da seita está procurando por mim. Vá lá rapidamente. Ele gaguejou. Estou sozinho. Mas quando ele se lembrou do que tinha acabado de acontecer, também entendeu um pouco. Estava tudo bem. Não havia como deixá-lo ir em paz assim. É verdade. Aconteça o que acontecer. Chan Yan carregou pesadamente para o quarto do mestre da seita, pensando em como explicar enquanto caminhava. Na verdade, eu sou seu mestre. Não, isso não está bem. Ou, talvez, eu estivesse apenas na estrada. Acidentalmente pegou o segredo e tentou. Mas isso também não funciona. Incapaz de pensar por muito tempo, ele suspirou. Como justificar isso? Finalmente, ele decidiu entrar na sala. Mas, quando ele entrou, o dono do pavilhão Wu agarrou repetidamente. Beliscou suas bochechas e riu como um louco, elogiando ele. Ele era tão fofo. Mestre, este Deus da menino riqueza, é realmente um Deus da riqueza. Todos esses anos, o fato de
Você pode ganhar muito dinheiro com as artes marciais. E o dinheiro não apenas entra, mas corre derramado como uma cachoeira. Meu, esse cara fofo. O Elder Ian cantou bunda com preocupação. Tá certo. Eu não tô machucado, Ele foi beliscado em lugar nenhum, então ele não poderia responder Pou claramente. Gulpo ou... Quero dizer, eu estava apenas levemente arranhado. Quando ele ouviu que ele sorriu feliz e aconselhado a evitar que a ferida Depois apodreça. De sair daqui, você deve ir direto para a ver mesma estrada. o que acontece. Mas agora não há problema em chamar o mestre do salão para vir. Por que você deixaria alguém tão ocupado andando para frente e para trás? Assim, líder da seita, Ian John perguntou, com um olhar suspeito em seus olhos. Quem está ocupado nós? E Tucky, respondeu Chamayang, e mais o Ninguém. dono da farmácia House não está fazendo nada. Então, ele está ocupado. Chame o farmacêutico para vir. Sim, mais velho. O líder da seita suspirou Do impotente outro lado, e se levantou. Chan Mayang. Ainda não tem. Escapou das garras dos mestres reencarnados. Essa coisa adorável. Assim, ele foi forçado a ficar parado e suportar a batalha. O mestre da seita passou de repente, deu um tapinha em seu ombro. Chamayang foi finalmente libertado. E rapidamente o seguiu. Sim, o mestre da seita. Lá fora já era pôr do sol. Duas pessoas caminharam Uma pessoa até na o frente penhasco alto e a outra seguindo Chan Yang. Cautelosamente olhou para a figura na frente dele. E pensei que esta é a segunda vez. Eu vi as costas do líder da seita, sim. A primeira vez foram as costas melancólicas de uma pessoa que teve que liderar uma montanha inteira que estava à beira do colapso. Parado na frente da porta da sala secreta. Suas costas hoje parecem muito mais pacíficas. Chegando perto da borda da rocha. O segundo mestre finalmente parou. O pôr do sol, visto à nossa frente, é lindo. Mas também cheio de tristeza. Ele de repente chamou Chamayang. Sim, mestre. Ele perguntou, este é o pico de montanha mais alto em Owei. Como você se sente quando sobe aqui? Ele olhou por um momento e respondeu. Tão alto que ele riu. Sim, é muito alto. Ele olhou para ele novamente, com olhos profundos. Então, de repente, ele disse: Flores de damasco floresceram na minha espada. Nervosamente já começou. Apenas comece. Mesmo que eu não saiba onde você vai perguntar. Mas eu já preparei a resposta. Eu só preciso desacelerar para não ficar confuso. Primeiro, enquanto se acalma, o mestre da seita ligou novamente, Chamyong. Quando ele olhou, ele ficou imediatamente surpreso e deu um passo para trás. Na frente dele, o velho segundo,
Mestre, de repente, inclinou a cabeça, rapidamente acenou com a mão e gaguejou. Mestre, por que você está fazendo isso? Por que você está curvando a cabeça assim? Ele ainda mantém a postura de explicar. Agradeço-lhe, não como mestre de seita, mas como uma pessoa chamada Ian John. Essa é uma cena que eu realmente quero ver. Em toda a minha vida, mesmo apenas uma vez. Obrigado por realizar meu desejo ao longo da vida. Mas a posição de mestre de Niall ou Asan, então, é muito mais importante do que Ian John. Deixar de te perguntar porque posso usar a espada de Damasco para fazer flores de Damasco florescerem. Chamayang ficou em silêncio por alguns segundos, mãos cruzadas, uma atrás da outra, amassando o papel preparado. Ele respondeu lentamente que foi criado naturalmente. Naturalmente, sim. A flor de Damasco florescerá sozinha. Quando você é muito hábil na espada de Damasco, não sei por que é assim. Não é verdade que no final todas as técnicas de espada de Osan podem fazer isso. Desta vez, foi sec. A vez do mestre Ian John ficar em silêncio. Ele olhou para longe e zombou de si mesmo. Eu sou tão bobo, isso mesmo. Porque essa é a técnica da espada de Oa San, o pequeno discípulo, entre a terceira geração. Discípulos disseram que está um pouco à frente dos outros. A flor de Damasco florescerá em suas espadas. Todos os discípulos da Montanha das Flores. Pode fazer a flor de Damasco florescer. Quando esse dia chegar ao ar da Montanha da Flor, vai, mais uma vez, ser aberto. Flor de Damasco procurando coisas. Essa é uma palavra que ninguém se atreve a dizer neste momento. E ninguém no Ó Filho está qualificado para receber esse nome. Todos os discípulos podem fazer flores de Damasco florescerem. Esse nome também voltará. Chanyang expressou, embora ainda esteja longe. Ele olhou para ele sorrindo e também riu. Olha como você está feliz, esse menino podre. Riso carregado no vento. Depois de um tempo, ele de repente perguntou a Chamayang. Sim, mestre. Para você, o que é uma flor pintada? Chamayang hesitou quanto a você, a flor da montanha. Neste momento, sua mente voltou às memórias de antes. Naquela época, o irmão mais velho foi provocado por ele. Pintado no rosto enquanto adormecia, enquanto praticava pelo riacho. Ou os tempos em que roubavam garrafas de vinho. Foram pegos em flagrante. Durante a luta, o irmão mais velho o forçou a se reconciliar. Então, às noites Sentou com ele no telhado, olhando a lua. Quando forem mais velhos, os dois vão andar juntos. Para ver as flores de Damasco desabrocharem. Histórias engraçadas. Quando ele colocou o braço em volta do pescoço naquele momento. Ele uma vez perguntou ao irmão. Foi um filho para você. Ele deu um tapinha na cabeça e respondeu. Você perguntou, foi
Rou um filho, para mim. Uma flor pintada é uma flor pintada, e nada mais. Voltando à realidade, Chamayang sorriu. Ele repetiu a mesma resposta. Para mim, flores da montanha são flores da montanha. Segundo o mestre, Anjon sorriu e disse: E daí, se você já é um discípulo do filho de Oa, então isso é o suficiente. É só que depois do incidente de hoje, mesmo se você quiser ficar onde está, as pessoas não vão te deixar em paz. É assim que o mundo é. Posso lidar com tudo isso. Ele respondeu com confiança: se eu não aguentasse, eu não teria começado. Então é isso. Se você pensa assim, então a flor da montanha irá protegê-lo. Tudo que você tem para suportar eu e Oa filho. Vai ajudá-lo a pará-los. Chanyang olhou para ele surpreso. Cheio de pensamento, mesmo que ele quisesse me perguntar muitas coisas. Ele só disse que me protegeria. Yanjon, embora comparado a mim. Ele não tem reputação. No entanto, ele ainda comanda nosso respeito. E, em reconhecimento, ele colocou a mão no peito para expressar ao mestre. Você não precisa me proteger. Estamos viajando juntos sob o nome Oa-san. Ele sorriu e disse: Eu realmente espero que um dia eu possa falar mais com você. Você promete que será assim. E, em algum momento, naquela noite, em Bochimek-kon, os discípulos ainda estavam animados e continuou relembrando que realmente vencemos Tong Nana. Você viu? Me esgrima. Tongnan nem teve tempo de reagir. A explosão acabou de acontecer. Estou exagerando. Sorrisos apareceram em seus rostos. Jogu encostou-se à parede e lamentou. Eu não devo ser capaz de dormir. Se você fechar os olhos, aquela espada pisca e aparece. Mas agora deve ser chamado de encantamento. Não sei como explicar. Mas é isso. John olhou para ele e pensou consigo mesmo. Esse garoto se sente da mesma maneira. No começo, eu pensei foi porque eu estava muito animado para ganhar, mas quando a emoção ela diminuiu, que ficou na minha memória não foi a vitória, mas a imagem daquela espada, como devo descrevê-lo? É uma ilusão. Se a mão for apresentada, pode realizar aquele movimento mítico da espada. Jogu, de repente, perguntou. Em algum momento também podemos realizar o mesmo golpe de espada. Certo, tá? Ele disse que isso é ótimo, sim. Não sei se devo dizer isso, como um discípulo de terceira geração, ou não. Mas, para ser honesto, eu só queria me tornar mais forte. Eu nunca pensei que alcançaria o reino de... Não importa qual técnica de espada você queira executar. Eu só quero vagamente ser mais forte. No entanto, quando o vi executar aquela técnica de espada, eu me senti assim. Eu também queria ser assim.
Eu quero praticar essa técnica de espada com minhas próprias mãos. Talvez todos os discípulos da geração estão pensando a mesma coisa, porque já se passaram alguns anos desde que começamos. Mas não é, até agora, que testemunhamos a verdadeira esgrima de Roá San com nossos próprios olhos. Você me perguntou se, em algum momento, seremos capazes de executar essa técnica de espada. Acredito que vai acontecer, porque somos discípulos de Ho. Não há como um discípulo de Oa-san. Não pode executar a técnica da espada de Oa-san. Sorriso de Joe-gun então expressou a técnica da espada de Oa-san. O que você disse também está correto. Assim que ele terminar de falar, Chamayang de repente abriu a porta e perguntou em voz alta o que é certo. Os dois ficaram assustados e vagaram silenciosamente. O que ele estava fazendo, de repente? Ele entrou firmemente na sala de interrogatório que estava competindo por ele. E por que os irmãos estavam parabenizando-o tão feliz e calorosamente? Se eu fosse vocês, eu, provavelmente, estaria me perguntando agora: devo sair e balançar minha espada 10.000 vezes? Ou escalar uma montanha mais 100 vezes? HMM, se você ganhar uma partida de sua vida artes marciais, acabou. Ou talvez você não queira mais viver. Quando todos o ouviram, repreendendo-os, eles ficaram pálidos de medo e tropeçaram como uma folha. Ele continuou com raiva que outros discípulos das pessoas estavam determinados a ir no acidentado. E caminho árduo para encontrar a base para sua seita. Enquanto seus irmãos estavam felizes e alegres, porque eles venceram os bandidos. Você está 5 anos atrás de seus irmãos, hein? Não, eles ainda são crianças agora. Então, quanto mais infantis eles eram há 2 anos, eles devem ter tido ranhos correndo pelo nariz naquela época. E ainda assim, vocês foram intimidados por eles. Por que ele me bateu sendo espancado por aquelas crianças? Cada palavra era como uma faca afiada, perfurando as orelhas de todos. Yanjon se forçou a sorrir. E admitir seus erros, sim. Era verdade que tínhamos algumas deficiências. Mas o resultado ainda não foi bom. É natural que erros aconteçam. Durante o combate real, antes que ele pudesse terminar sua frase, Changhan franziu a testa deliberadamente, suspirando descuidadamente. Você foi para a batalha e foi esfaqueado por seu oponente. Então, gritou eu fui muito descuidado e depois voltei. Vocês praticam para que não haja erros no combate real. Mas negligência é uma coisa natural. Porque vocês continuam pensando assim. Isso é o que lede para o problema. Na partida de artes marciais de hoje, o que mais em algum momento seremos capazes de usar essa técnica de espada, ganhando uma partida de artes marciais. Se você jogar assim quando virá, em algum momento, sendo repreendido como uma criança. Os braços de Jogul ficaram gravemente feridos. Ele chorou. Mãe, eu sinto tanto sua falta. Chang'an apontou o dedo e lembrou.
Não misture alegria e tristeza assim. Agora nós só tentamos uma vez. No futuro, você vai colidir e lutar incontáveis mais vezes. Quando você olhar para trás, você verá que isso não era nada. John perguntou, de repente, se realmente praticarmos tanto quanto você disse, também seríamos capazes de executar essa técnica de espada, certo? Ele olhou e fez barulho. Então ele se aproximou dele, franzindo a testa e enfatizando que vocês estavam enganados sobre algo. Essa técnica de espada não depende de você se você quiser usá-lo ou não, mas você tem que fazer isso corretamente. Você acha que eu vou deixar qualquer um que afirma ser uma flor, discípulo da montanha, mas não pode usar a espada para fazer uma espada que flor. Ele de repente gritou alto, deixando todos assustados. É por isso. Por que você não tira sua bunda e me treina agora? Assim que ele terminar de falar, todos eles desapareceram rapidamente do lado de fora, deixando uma nuvem de poeira branca na sala. Chen Yang suspirou secretamente. É impossível ficar tão animado. É apenas o primeiro passo. Se eles pudessem ganhar confiança, isso seria uma coisa boa. Mas seria lamentável se essa confiança se transformasse em arrogância. Neste momento, ele de repente notou a porta. Havia uma sombra de uma pessoa pairando atrás da porta. Chamayang se perguntou: o que você está fazendo aí? Alguém saiu, uma figura familiar. Grande show, disse. Eu vim porque há algo que eu quero te dizer. Você pode vir aqui comigo por um momento. Na floresta escura, grande exibição e Chamian foram para este lugar juntos. Ele parou e sentou-se em uma pedra e lamentou. Meu Deus, minha perna. Vendo aquele grande show, não pude deixar de pensar. Ele age como um homem de meia idade. Mesmo que ele ainda seja muito jovem. Ele disse, impotente, obrigado pelo seu tempo. Ele respondeu, não precisa me agradecer. Afinal, você é o mesmo sênior. Mas por que você me segurou neste lugar escuro e pretende me atacar, como da última vez? Ele lutou por muito tempo antes de dizer qualquer coisa. Eu assisti sua partida com o dragão dourado. Você o oprimiu completamente nada. Até seus outros idosos ficaram abalados. Mas agora, depois que a emoção diminuiu, suas emoções se tornaram complicadas. Ele olhou para ele silenciosamente, então disse: o que você quer dizer? Pare de bater no mato e ir direto ao ponto. Big Chan ponderou por um momento antes de responder. Eu quero ser mais forte. Não sei se você percebe ou não, mas como é muito difícil para mim pedir ajuda. No entanto, não importa quanto tempo, eu acho que ainda não consigo encontrar uma maneira melhor. Não é que eu não confie na maneira como meus idosos ensinam. Eu só acho que talvez aprendi será diferente do que aprendi com você. Mais importante, eu odeio admitir isso. Mas estou preocupado que se eu continuar
inalterado, os discípulos de terceiro nível vão me superar. Isso é algo que não posso aceitar. Chan Yan olhou para ele questionando. Então, você está dizendo, você vai engolir sua honra e qualquer outra coisa, e me peça para ensinar os discípulos de segunda classe, incluindo você, isso mesmo. Por que temos que fazer isso, hein? Eu disse isso antes. É muito problemático e eu não recebo nenhum benefício. Por que eu tenho que me colocar nesse problema? Ele hesitou, mas somos colegas estudantes. Não somos nós. Ele interrompeu esse problema. Você não ouviu que eu aloco meu precioso tempo para supervisionar o treinamento de discípulos de terceira classe. Como eu, Grande Show não pôde deixar de se perguntar: se você tem esse pensamento, não há razão para você ensinar os discípulos da terceira geração, mas você ainda os ensina por que você faz isso. Ele calmamente encolheu os ombros e respondeu: quem sabe eu também me pergunto. A resposta o deixou confuso, perguntando por que ele fez isso. O que ele pode obter dos discípulos da terceira geração, mas não os discípulos da segunda geração. De repente ele descobriu algo e perguntou: você está me pedindo para obedecê-lo? Chan Yan acenou com a mão e disse: vamos lá, não olhe para mim como aqueles degenerados. Eu nunca disse isso, mas o filho tem regras. Tio, senhor, você já os métodos de treinamento de discípulos de terceira geração. Eles basicamente rastejam o tempo todo. Então, tudo é simples. Você acha que eu posso te treinar do jeito que faço com eles? Se eu te tratar como um tio sênior, eu posso relutantemente fazer isso com meus irmãos monges, mas se eu causar problemas com outros tios, eles definitivamente vão nos punir severamente. Grande Show franziu a testa e pensou. O que significa que ele poderia, ele não disse que era impossível, foi apenas muito problema. Em sua mente, agora foi a cena de batalha de seu irmão mais novo. Com cada ação e gesto de cada um. Pode-se ver que eles se tornaram mais fortes. Pensando nisso, ele não pôde deixar de apertar os lábios. Finalmente, ele se decidiu. E a única pessoa que pode receber instruções é o discípulo, vou tratá-lo como meu mestre. Durante o tempo que você me ensina, antes que ele pudesse terminar sua frase, Chan Mayang levantou um dedo e disse: espere. É só enquanto você aprende comigo. Então, se você me amaldiçoar depois disso, eu não tenho permissão para fazer nada. Se você quiser me obedecer, então faça. Não apenas treinando, mas toda a sua vida. Se você não pode fazer isso, então eu não tenho escolha. Ouvindo aquele grande show, de repente, hesitou silenciosamente. Mas lembrando da cena dele lutando contra Dragão Dourado, aqueles golpes de espada, aquela cena de flores de damasco florescendo, ainda estão impressos em sua mente. Tendo-se decidido, ele concordou. Ok, de agora em diante, você não é mais meu júnior.
Nenhum dos discípulos da segunda geração. Use sua classificação para lidar, eu juro, com você, pela honra deste nome. Ouvindo essas palavras, Chan Ma-yang sorriu alegremente e ficou surpreso. Logo, amanheceu. A terceira geração de discípulos de Oa-san. Acordei e cambaleei reclamando. Praticamos todos os dias, mas ainda não conseguimos nos acostumar. Um irmão mais velho disse, mas o efeito é óbvio. Até comecei a curtir. Antes que eles pudessem terminar sua frase, o grupo de repente congelou enquanto olhava para fora. Diante de seus olhos, o grupo de discípulos de segunda geração de Washon estava parado lá por algum tempo. O que aconteceu? Por que eles vieram aqui? Chan Ma então saiu e perguntou: há o suficiente de vocês aqui. John vagou por Chan Yang. O que é isso? Por que os monges estão em uma fileira, bem em frente ao arroz branco, pavilhão ao amanhecer? Ele deu um tapinha no ombro e explicou. Irmão mais velho, você sofreu muito. Eu vi como os tios mais velhos te trataram mal. E isso partiu meu coração. John silenciosamente amaldiçoou. Você não é diferente. Ele continuou, mas agora você pode ter certeza. A partir de hoje, o mundo humano será um lugar lindo. Quando todos são iguais, no treinamento, todos são iguais. O mundo humano de que você está falando é o inferno. Vamos lá. Claro que não é. Chan Yang bateu palmas em emoção. Eu não esperava que eles se oferecessem para se juntar a nós. Em treinamento, ser o único a me guiar foi realmente tocante. Como todos vocês sabem, não há dificuldades. Nenhum treinamento é simples e confortável. Só depois de repreender, após a conclusão, quando seus dedos não têm mais força para segurar os pauzinhos e ter que enterrar o rosto no prato para comer. Só então é realmente um treinamento. Se você quer ser mais forte, você tem que deixar de lado todas as inibições. A única maneira de fazer isso é praticar com sua vida. Se você acredita e segue, você definitivamente será mais forte. Você entende? Assim que ele terminar de falar, o grande grupo mostrado respondeu em uníssono, sim. Entendemos que ele ouviu e sorriu secretamente. Isso é exatamente o que eu quero ver. Os olhos e o espírito da fome de treinar. Depois ter que lidar com aqueles terceiros malditos caras que sempre reclamam do treinamento. É bom ver pessoas com esse tipo de determinação. Agora devemos começar com o básico primeiro. Chan Ma-yang perguntou solenemente: Irmão, o que você está fazendo? Todos mostraram rostos confusos. Ele não teve escolha a não ser explicar. Temos que ensinar pessoalmente os monges como se exercitar fisicamente. Depois de terminar sua frase, todos os discípulos do terceiro ano se voltaram para seus tios e sorriu estranhamente. Então, é isso. Depois disso, todos no grupo carregavam grandes sacos de pedras. E foi com eles.
Eu prevejo a montanha das flores. Seita será preenchida com gritos e choros novamente. Por mais 3 meses, e